Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse é mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Essa a oração das 18 horas. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 39, que antes Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, mais uma vez, amém? Vai dizer assim, súplica de arrependimento. Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com a minha língua. Guardarei a minha boca como um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravava. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quão sou frágil. Eis que deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem por causa da sua iniquidade, com repreensões, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça, assim como todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou forasteiro para ti e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não sejas mais. Aleluias. Isso é um salmo de Davi, é um salmo tremendo. É Davi suplicando por socorro e arrependimento diante de Deus. Todo-poderoso Deus, maravilhoso. Essa oração das 18 horas, Senhor. Eu venho diante de Ti clamar, Espírito Santo. Interceder pela minha vida, casa, pela nossa família, Deus, diante de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor vinha ter com, Deus querido, Adão e Eva, Senhor, na viração do dia, no paraíso, quando eles ainda não haviam caído, Senhor, no caminho, Senhor, do pecado, no engano, ainda não tinham comido fruto, tinha uma vida, Senhor, plena contigo, uma visitação diária do Eterno, do Pai, do Criador de todas as coisas. Que o Senhor venha nos visitar todos os dias na viração do dia. Que o Senhor ajude que o sol não se coloque sobre a nossa ira. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê uma oportunidade de refazermos o nosso caminho. Eu oro nesse momento invocando o Deus do céu, o poderoso, o soberano, o grande eu sou, o exército do Deus vivo. Em nome de Jesus, que sejam dispensados mais uma vez, em miríades, Deus, para a terra, para o Brasil, para Brasília, para as nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, que o Todo-Poderoso nesse momento possa, por misericórdia e graça, se inclinar a ouvir a oração que se fizer neste lugar. Eu intercedo diante de Ti, pela vida, Senhor, das famílias brasileiras, pelos nossos familiares, pela nossa parentela, pelas famílias nas nações da terra. Senhor, eu intercedo diante de Ti, pela vida do trabalhador que vai estar saindo do seu trabalho nesse momento. Senhor, enfrentando um trânsito, seja no ônibus, num carro, numa moto, num caminhão, no metrô, Deus. Em nome de Jesus, seja, Deus, vidas que estão aí, Senhor, viajando nas estradas, motoristas em carretas, pessoas que estão pegando ou vão pegar o avião ainda hoje. Em nome de Jesus, que o Senhor possa livrar de todo laço de acidente e morte. Que o Senhor possa poupar as vidas nesse dia. E dar àqueles, Pai, que ainda não te conhecem, a oportunidade de te conhecerem e saberem que Tu és o único Deus verdadeiro. Como foi lido aqui, nós homens não passamos, Senhor, de vaidade. Tudo nesse mundo é vaidade, Deus. Mas que o Senhor nos ajude
a nos apegarmos naquilo que vai durar para sempre. Está escrito: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E que o nosso tesouro não seja um tesouro físico nessa terra, mas um tesouro espiritual incorruptível, o fruto de boas obras, Pai, diante de Ti, Senhor, e na memória do coração de Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nessa tarde, Senhor, o Senhor possa guardar pessoas nas estradas, livrando dos perigos no asfalto, dos espíritos de morte que ficam, Senhor, a caminho do povo para causar sofrimento, dano, prejuízo, morte, Senhor. Que neste dia, aqueles que estão, Senhor, aí, Senhor, indo a caminho do seu trabalho, os trabalhadores noturnos, aqueles que trabalham na área da saúde, na área, Senhor, aí, Senhor, do entretenimento, aqueles que trabalham na área, Senhor, da vigilância, como porteiros, vigilantes, aqueles que trabalham, Senhor, aí, Deus, nos hipermercados, supermercados, que duram aí 24 horas, que ficam abertos até meia-noite, que o Senhor possa levar o teu povo em paz para os seus locais de trabalho, que o Senhor os possa trazer em segurança, Deus, ao amanhecer, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar os veículos do teu povo, que o Senhor possa guardar as motos do teu povo, que o Senhor possa guardar os bens do teu povo, que o Senhor livre o teu povo nessa noite, Pai, de todo latrocida, homicida, roubador, furtador, de todo espírito violento, de toda confusão de rosto, em nome de Jesus, Pai. O diabo tem atuado demais no trânsito, nas estradas, Deus, não só com acidentes, mas através de confusão, de violência, Deus, por causa de batidas, Deus, por causa de freadas, por causa até de uma buzinada no trânsito. E eu te peço, Deus, que essas castas demoníacas caiam em terra. Deus, quando os nossos saírem, Senhor, a caminho do trânsito, Deus, das ruas, nas ruas, que o Senhor possa livrá-los, em nome de Jesus. Eu peço a cobertura do sangue do Cordeiro Santo de Deus sobre cada uma das nossas vidas nesse momento. Eu peço que o Senhor, Deus, nos esconda em Ti, Pai. Nos guarde, Deus, em nome de Jesus, no mais oculto do Teu esconderijo, sob as Suas asas protetoras, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa desfazer, Deus, todas as obras do maligno contra nós, todos os seus intentos. Eu oro para que venha o Teu reino mais uma vez nas nossas vidas. Eu oro para que essa noite seja uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite de comunhão, Senhor, ao redor das nossas mesas. Que seja uma noite, Deus, de refrigério, Deus. Que quando nós colocarmos as nossas cabeças no travesseiro para dormirmos, Deus, que a gente durma o sono dos justos, o sono tranquilo, Deus, sabendo que o Senhor trabalha pelos seus enquanto dorme. Eu oro para que nesse dia o Senhor possa edificar os lares e guardar a cidade, porque se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Eu oro para que anjos poderosos sejam enviados, Deus, a passarem nessa noite, Deus, em UTIs, em emergências, em salas vermelhas, em centros cirúrgicos, Senhor, em enfermarias, Deus. Visite UPAs, visite postos de saúde, visite hospitais públicos e particulares, nos 4 cantos do Brasil, Deus, nos 4 cantos da Venezuela, Deus, nos 4 cantos da terra, Deus. Que o Senhor possa livrar as famílias nesse momento dos aborrecimentos, da perda, Deus, dos seus entes queridos. Que o Senhor livre nessa noite do AVC, do infarto, Pai, Deus, da parada cardíaca. Que o Senhor livre do aneurisma, Deus. Que o Senhor livre, em nome de Jesus, Pai, das infecções, das inflamações, Senhor, da pneumonia, Deus, em nome de Jesus. Toca no aparelho respiratório do teu povo. Toca, Deus, no aparelho reprodutor e digestivo. Toca, Espírito Santo, nos ossos, na carne, nos nervos, na pele e nos tendões. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, cada um de nós, que do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, nós sejamos revestidos de poder, que sejamos revestidos das armas da sua luz, que o Senhor venha nos livrar, Deus, dos 39, Pai, das 39 enfermidades, das suas ramificações, os espíritos que tentam ficar atuando nos nossos corpos, que eles venham cair em terra, que nesse dia, Pai, o Senhor possa levar as pessoas que estão presas aí, Deus, por cadeias, Pai, de doenças espirituais, Senhor, advindas das obras de trevas, de espíritos pagos para se alojarem no útero, nas trompas, no ovário, na próstata, Senhor, no aparelho respiratório, espíritos pagos para causarem, Senhor, mortes súbitas, mortes por acidente, mortes, Deus, por AVCs, Pai, por infarto,
que esses espíritos caiam diante de ti, Deus. Toda doença que está escondida no corpo do teu povo, que a medicina não descobre, que os exames não mostram, Senhor, espíritos causadores de mortes, venham cair diante do Deus vivo nesse momento. Pai, se há alguma enfermidade, como está escrito na carta de Tiago, Pai, se alguém estiver enfermo, que vá ao presbítero, que unja com o óleo da unção, e se tiver pecados, seriam perdoados. Se há pessoas enfermas, por causa de brechas de pecado que foram praticadas, Deus, brechas que foram abertas ao reino das trevas, porque onde Satanás encontra brecha, ele entra para destruir tudo. Se há alguma enfermidade que está alojada em corpos, mediante pecados, que o Senhor dê uma oportunidade de arrependimento, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor traga essas vidas ao centro da tua vontade e teu querer, que as enfermidades físicas, Deus, que depende, Deus, dos médicos, porque Lucas, o evangelista, o escritor do evangelho de Lucas e do livro de Atos, era um médico que cuidava das feridas de Paulo, das dores do corpo de Paulo. Senhor, que o Senhor dê uma ordem, Pai, preparando o melhor dos tratamentos, abrindo caminhos, Pai, para o teu povo fazerem os exames necessários, tocando aí, Deus querido, santo e amado, Pai, Senhor, nos planos de saúde, para liberar aquilo que o teu povo precisa. Eu oro para que o Senhor livre das doenças físicas e das doenças espirituais, Deus, que do alto da cabeça à planta dos pés, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desenganados pela medicina, aqueles que têm tumores, que têm cistos, que têm miomas, Deus, aqueles que estão aí com câncer no sangue, aquele que está aí com a sua coluna travada, com uma hérnia umbilical, com uma hérnia de disco, aquele que tem aí uma hérnia de hiato, aquele, Senhor, que tem aí, ó Deus querido santo, um problema, Senhor, de desordem nos hormônios ou nos neurônios, aquele que está enfrentando, Deus, Senhor, uma infecção bacteriana, aquele que tem uma ferida exposta, aquele que tem, ó Deus, uma crise, Senhor, Senhor, crônica de dor de cabeça ou de dor nos ossos, que seja visitado pelo Senhor nesse momento, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga a salvação e a libertação debaixo das tuas asas, que essa noite seja uma noite favorável para cada um de nós, que o Senhor nos livre de todo mal, que a presença do Todo-Poderoso inunde todo o nosso ser, que o vento do Espírito sopre dos quatro ventos e encha os nossos corações e os nossos lares, em nome de Jesus, Pai, que seja uma noite, Pai, em que o céu venha nos visitar, que o Senhor fale conosco enquanto dormimos, por intermédio de sonhos, por intermédio, Deus, de revelações, Pai, que o Senhor nos dê diretrizes, que o Senhor nos ajude, Deus, e nos aponte o caminho. Eu oro nesse momento, Pai, e peço que o Senhor visite as causas impossíveis do teu povo, que o Senhor visite, Deus, aquilo, Senhor, que o teu povo considera de ordem insolúvel, Deus, sem solução. O Senhor é a solução, o Senhor é a porta. O Senhor é aquele que tem a chave que abre todas as portas do reino espiritual e do reino dessa terra, porque tudo te pertence, Deus. Entra, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos quartos fechados do coração dessa pessoa, dos lugares mais ocultos da sua alma, que o Senhor venha desnudar a alma do teu povo, a minha alma nesse dia, Deus. Olha para dentro de nós, vê se há em nós algum caminho mau e nos faça trilhar os caminhos da justiça diante de ti. Tira as dores e os temores dos nossos corações. Nos ajuda a confiarmos em ti, Deus. Tu és vencedor desde o princípio. E tu venceu, Senhor, e triunfou sobre o pecado, a morte e o inferno. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vencermos a nós mesmos, a nossa natureza humana carnal, pecaminosa, caída. Que o Senhor nos ajude a vencermos esse mundo e tudo aquilo que o mundo tenta nos oferecer, colocar diante de nós. E que o Senhor nos ajude a vencer o inimigo das nossas almas. Eu oro pela libertação dos nossos filhos. Eu oro pela salvação dos nossos filhos. Eu oro pela salvação dos esposos. Eu oro pela salvação das esposas. Eu oro para que o Deus do céu nesse dia visite os idosos, curando o Senhor das demências, do Alzheimer, Deus, da fibromialgia. Que o Senhor cure os idosos nessa noite, Deus, de todas as enfermidades, Pai. Em especial, Deus, artrite, artrose, osteoporose. Que o Senhor cure os idosos, Pai, das doenças de Chagas, das doenças do coração, pressão alta, pressão baixa, diabetes, Deus. Cura os idosos nesse dia, Espírito Santo. Ajuda os cuidadores de idosos
Ajude os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, aqueles que trabalham, Senhor, diretamente com pessoas, Deus. Que o Senhor possa fortalecê-los, que o Senhor possa dar uma estrutura, Senhor, forte para o teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Livra os idosos da violência. Livra as criancinhas da violência, Deus. Livra criancinhas dessa noite, Deus, de abusos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, santifica o coração dos homens, santifica o coração das mulheres, santifica o coração dos jovens, santifica o coração das crianças, santifica o coração dos idosos, santifica, Senhor, o meu coração. Gera temor e tremor em nossos corações, Deus. Gera o amor de Cristo, Pai, dentro de nós. Gera, Senhor, a misericórdia, a fé, a esperança, Deus, de dias melhores. Eu oro, Senhor, por essa nação. Visite os quatro cantos dessa nação, Deus. Visite os ares da nação brasileira. Visite os limites e as esferas espirituais dos ares dessa nação, Deus. Envia anjos poderosos. Envia os teus anjos de guerra, Deus. Como Miguel, Senhor, guerrei até hoje pela nação chamada Israel. Eu sei que cada nação tem um anjo de guerra, Deus. E com o Brasil não é diferente. Mas que o Senhor os envie em miríades para este lugar, Deus. Nós estamos numa guerra, numa batalha renhida por essa nação. E eu oro, Deus, pelos três poderes da nação. Eu oro pelos governos dessa nação. Eu oro pelas autoridades eclesiásticas dessa nação. Eu oro, Senhor, pelas famílias dessa nação, pela conversão dos pecadores, pela salvação dos perdidos. Eu oro para que o Senhor nessa noite livre as pessoas da embriaguez, Deus, do cólica, Senhor. Deus, aí, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor livre nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, de todo cólica. Senhor, agora fugiu a palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite nessa noite livre de todo mal, Pai. Tudo aquilo que atua, todos os espíritos que atuam, através, Pai, das cachaças, das bebidas alcoólicas. Livra de todo coma alcoólico, essa é a palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor livre de overdose por drogas nessa noite. Que o Senhor livre, Deus, em nome de Jesus, de homens praticarem crimes de sangue, Deus. Que o Senhor livre nessa noite do feminicídio, da violência. Pai, que o Senhor livre nessa noite da maldade, Deus. Que os espíritos noturnos, as pestes que se propagam nas trevas, não venham ter êxito sobre as nações, nem sobre a nação chamada Brasil, sobre os lares dessa nação, Deus. Que o Senhor nos livre todos os dias da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, do terror noturno e da assolação que assola ao meio-dia. Que 1000 espíritos caídos venham cair diante de nós, 10.000 à nossa direita, mas que nós não venhamos ser atingidos. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, pelo que nada deveremos temer. Que o Senhor gere temor e tremor no coração de todos os homens diante de ti. Que eles saibam que tu és o único Deus verdadeiro. Que a ti pertence a glória, a majestade, o domínio de todos os povos, a autoridade, a soberania e o poder. Em nome de Jesus, que todas as coisas estão nuas e patentes diante de ti, Deus. Guarda, Deus, esse rapaz que trabalha como motoboy, Deus. Que essa mãe intercede por ele todas as noites, quando ele sai de casa, Deus. Esse que trabalha com iFood, Deus. Esse que trabalha numa pizzaria, num restaurante, numa farmácia, Deus. Visite aqueles, Pai, que trabalham aí, Deus. Senhor, na polícia militar, na polícia civil. Senhor, na noite, na madrugada. Que o Senhor possa visitar o corpo de bombeiros, Deus. Que seja uma noite tranquila, Deus. Sem muitas ocorrências, Deus. Que o Senhor livra, Senhor, nessa noite, pessoas de serem baleadas, esfaqueadas, de serem mortas por meio de crimes de sangue, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pela purificação das mentes, pela purificação dos corações. Eu oro para que o Senhor venha tirar os pés do teu povo do laço. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor livre nessa noite os homens de praticarem coisas desagradáveis a ti, Deus. Que o Senhor visite casamentos nessa noite. Que o Senhor visite camas, que o Senhor visite quartos, fazendo uma faxina espiritual. Visite a minha casa, Deus. Visite a casa dos meus irmãos. Faça uma faxina espiritual dentro das nossas casas. Traga a tua presença. Raia dentro das nossas casas com a tua luz. Senhor, fulgure sobre nós, Senhor, a tua luz, Deus. Que a tua luz ilumine todo o nosso caminho, Deus. Que nós sejamos livres dos laços armados à beira do caminho. Que todos os maus intentos contra nós venham cair por terra. Que todo, Senhor, de ânimo dobre, de espírito falso,
de língua fraudulenta, todo aquele que nos aponta as nossas costas, que falam mal de nós, que usam de falsidade, que são bajuladores, porque são filhos do diabo, Deus. Sim, Deus, bajular, manipular, é coisa do diabo, Deus. A igreja do Senhor não, a igreja do Senhor influencia, a igreja do Senhor direciona, a igreja do Senhor fala a verdade, anda na verdade, viva a verdade, Deus. Senhor, afasta de nós os caminhos de trevas. Senhor, afasta de nós as obras das trevas. Tira, Senhor, os nossos pés do laço, em nome de Jesus. Que o Senhor possa cobrir a nossa cabeça no dia da guerra e da batalha. Eu sei, Deus, que o Senhor colocou a tua igreja em um lugar de autoridade, acima de principados, de potestades, de dominadores desse mundo tenebroso, acima dos espíritos da maldade que atuam. Visita nessa noite, Deus, os que estão em situação de rua. Senhor, é um dia frio, Deus, em que as temperaturas estão caindo. Tenha misericórdia dos moradores de rua, daqueles que estão em situação, Deus, eles não moram. Eles sairão dessa situação, Deus. Daqueles que vivem peregrinando, Deus. Tenha misericórdia dos animaizinhos que moram nas ruas, Deus. Tenha misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite presídios nessa noite. Obrigado, Deus, pelos evangelistas de dentro dos presídios. Obrigado pelos missionários que entenderam o propósito da igreja, que vão, Senhor, aos presídios anunciar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por aqueles que intercedem, Deus, porque a tua palavra diz: estive preso e não foste me visitar, estive enfermo e não foste me ver. O Senhor levanta aqueles que oram pelos enfermos, e o Senhor levanta uma comitiva para visitar enfermos. O Senhor levanta aqueles que oram, Senhor, pelos presos, e o Senhor levanta uma comitiva que vai anunciar aos presos o ano aceitável do Senhor. Eu te glorifico por aqueles que dispõem, Senhor, dos seus recursos para missões, Deus. Que o Senhor me dê condições, Deus. Que o Senhor abra caminhos diante de mim, para que eu possa investir em missões, Deus. Enviar missionários às nações através dos meus recursos. Que o Senhor levante missionários às nações, Deus. Que o Senhor levante recursos para a família Brandão. Que o Senhor levante recursos, Deus, oh Senhor, para a MIAF, Deus. Que o Senhor levante recursos para a Missão Jocum. Que o Senhor levante recursos para o Davi Botelho, Deus. Que o Senhor levante recursos para o ministério Arrependa-se. Que o Senhor levante recursos para os homens e mulheres segundo o teu coração, que estão dispostos a colocar os seus recursos naquilo que se faz necessário. Senhor, quantas famílias na África, Senhor, quantas famílias, Deus, ali, Senhor, padecendo, Senhor, de pão, padecendo de uma água encanada, de uma energia, Deus. Quantas famílias, Pai, também no Brasil, Deus, necessitadas. Que o Senhor levante homens, pastores, segundo o teu coração. Que os recursos da igreja, Senhor, sejam destinados não só ao sustento dos sacerdotes, Senhor, daqueles que servem no teu altar, mas também ao sustento dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela viúva nesse dia. Eu oro pelo necessitado. Eu oro, Senhor, por aquele que está, Deus, aí, Senhor, em um centro de reabilitação das doenças mentais. Pai, há espíritos que agem noturnamente, Deus. Todos os espíritos que agem trazendo a depressão espiritual. Todos os espíritos que agem trazendo desejo suicida. Todos os espíritos que atuam, Senhor, aí trazendo os desejos de morte. O desejo de praticar crimes de sangue. Violência, Deus. Que esses espíritos caiam diante de ti, Deus. Nós estamos numa guerra, Deus. Que o céu venha guerrear essa guerra, batalhar, Deus. Como o Senhor, esteve com Elias, diante, Senhor, dos 400 profetas de Baal, dos 450, Deus, de Baal e Aserá, 850 ao todo, Deus. E o Senhor, Deus, mostrou que tu eras com Elias. E nós somos e servimos ao mesmo Deus de Elias. Sujeitos às mesmas paixões, era Elias, Deus. O Senhor tem comunhão com aquele que tem contigo. E o Senhor honra com aqueles que te honram. E o céu se manifesta na vida daquele que te busca em espírito e em verdade. E nós, Deus, fazemos aquilo que está escrito. Que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E em oração e intercessão, em súplica diante de ti, eu oro para que sejam desfeitas as obras do diabo. Visita filhos nessa noite. Visita filhas, visita maridos, visita esposas, visita idosos, visita criancinhas, visita bebês. Passa, Deus, Senhor, nas maternidades nessa noite.
passa nas UTIs neonatal. Passa, Deus, na vida daquele que está sofrendo, que está chorando, preso em uma cama, assim, em um leito de hospital, Deus, em uma UTI, Deus, em uma enfermaria. Que o Senhor passe, Deus, sobre as emergências, as urgências do hospital nessa noite. Que aqueles que forem ao encontro, Deus, uma busca de uma resposta pela sua dor, Deus, pela sua enfermidade, que encontrem um tratamento digno. Eu entrego mais uma vez diante de Ti a segurança, a saúde, a economia da minha educação, o governo dessa nação, os poderes dessa nação nas Tuas mãos, as forças armadas da nação. Eu oro e entrego nas Tuas mãos. Guarde essa nação da bancarrota, guarde essa nação da guerra, guarde essa nação do caos, da anarquia, guarde essa nação da morte, do envenenamento. Guarda, Deus. Eu nunca me esqueço, Deus, que por 2 vezes o Senhor fez com que uma plaquinha branca, um quadro branco, descesse diante de mim. E uma mão que escrevia morte, caos, anarquia e envenenamento. Senhor, que os planos de Satanás contra essa nação venham a ser frustrados. Que o Senhor levante os intercessores dessa última hora. Que todo mal, Senhor, venha a ser manietado em nome de Jesus. Tenha misericórdia dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Tenha misericórdia dessa nação. Visite os brasileiros que estão fora da nação. E visite todas as famílias na terra. E chegue com resposta para cada uma das famílias, para cada uma das necessidades. Opera com o teu favor o teu milagre. Faça justiça na vida, Senhor, do oprimido, contra o seu opressor. Olha por aqueles que sofrem e choram, estão desesperançados. Que os seus corações sejam tomados por uma esperança. Que eles saibam que o amor de Deus supre todas as necessidades. Que aquele que se encontra vazio em si mesmo possa te conhecer e saber que tu és Deus. Que aqueles que abandonaram os caminhos da luz, que voltem-se para o caminho da luz. Que o Senhor visite, Deus, nessa noite, o empresário, Deus. Aquele que está aí, Deus, à beira de uma falência. Aquele que está aí, Deus, sem saber como vai fazer para pagar as contas desse mês. Que muitas vezes perde o seu sono. Que, Deus, esses espíritos que atuam noturnamente, causando insônia, tirando o sono do teu povo, que eles venham cair em terra. Que amanhã o Senhor já esteja lá para trazer a solução para o problema deles. Porque basta a cada dia o seu próprio mal. Em paz me deito e em paz eu durmo. Senhor, eu sei que o Senhor trabalha pelos seus enquanto eles dormem. Que o teu povo possa descansar em ti, espírito, alma e corpo, convictos de que o céu já preparou todas as coisas para o amanhã. Eu abençoo as famílias, os lares, as vidas. Profetizo toda sorte de bênção, de paz, de prosperidade e alegria. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Anima-te, porque o céu é logo ali e Jesus ele vai voltar. Aleluia.